Muito bom dia! Que delícia estar com você mais uma manhã. Posso te falar? É muito gostoso estar com você todas as manhãs aqui. Todas não, de segunda a sexta, né? No Manhã IPP. Muito bom dia. Já tomou seu cafezinho? Tá tomando? Bom apetite se você estiver tomando. Se vai tomar, bom apetite também. Se já tomou, que bom que você está alimentado. Hoje, dando continuidade à nossa série Heróis da Fé, vamos falar sobre Sansão. Quem já não quis ter a força do cabelo do Sansão lá, né? Quem já não pensou em ter aquela força? A gente vai meditar sobre isso e sobre os comportamentos, sobre o que a vida de Sansão nos traz de crescimento espiritual para sermos mais parecidos com Cristo, né? Tema hoje excepcional, muito bom também, como tem sido todos, né? Ontem falamos de Samuel. E vamos lá, vamos falar, vamos correr aqui porque o assunto é bom, vai ser gostoso. Já prepara a sua pergunta e eu tenho certeza que a história de Sansão vai falar com você. Mas antes, eu quero chamar as informações fresquinhas, né, do IPP Informa sobre a posse do novo presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é o nosso presbítero Milton Flávio, e o nosso repórter Matheus acompanhou tudo. Vamos lá acompanhar as novidades. Vamos ver. A solenidade de posse da nova diretoria do Instituto Presbiteriano Mackenzie aconteceu na última segunda-feira no auditório Rui Barbosa. O presbítero Milton Flávio, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, assumiu a presidência. O evento contou com a participação de lideranças da IPB, como o presidente do Supremo Concílio, reverendo Roberto Brasileiro. O ministro da Educação, reverendo Milton Ribeiro, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, também estiveram presentes. Em seu discurso, o presbítero Milton Flávio destacou os pilares da sua gestão. Queremos ser reconhecidos como aqueles que educam e que cuidam. Assim, doutor Écio, afirmo que estaremos à busca dos melhores resultados possíveis para o Mackenzie, na educação básica, na educação superior e na área da saúde. Nossos complexos hoje educacionais e hospitalar, bem como nos novos negócios e unidades que virão, continuando a construir a história desta grande e centenária instituição, já, na realidade, um grande grupo econômico. E afirmo, presidente Écio, que estaremos trabalhando para que toda a glória seja do nosso Deus, a quem servimos, sabedores de que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O Instituto Presbiteriano Mackenzie é o mantenedor dos campos da universidade, faculdades, escolas e hospitais da instituição. Matheus Santos, para o IPP Informa. Que coisa linda, né? Poder ver essas cenas da posse do novo presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é o nosso presbítero Milton Flávio. Muito bom que possa ser feito um trabalho aí gracioso, né? Para a glória e honra do Senhor nessa instituição que é tão querida por nós, né? Vamos lá! E tem mais, eu quero lembrar você do canal da IPP que está arquivando todo o conteúdo criado aqui para você, para que você possa maratonar, não perder nenhum dos seus programas preferidos, né, que é o IPP Play, e eu quero te lembrar com as informações desse vídeo. Vamos lá ver sobre o canal da IPP Play. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia, você disse todos? Isso mesmo! Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema, é só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia?
o IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. O conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Olha que maravilha! Já acessou? Já se inscreveu no canal? Se inscreve lá, porque cada vez que subir um conteúdo, um vídeo, você é notificado. E também divulga, gente. Tantas pessoas precisando de uma palavra de Deus. E com certeza esse canal vai ser bênção na vida de amigos, de pessoas, de parentes, de todas as pessoas, de um vizinho. Enfim, compartilha aí, tá bom? Olha só, vou ler um trecho de Hebreus que fala sobre os heróis da fé. Presta atenção nesse trechinho, porque ele é muito interessante. Ele diz assim: o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos dos estrangeiros. Essa passagem está em Hebreus 11, 32, 34, que a gente tem lido aqui nessa série de Hebreus e tem falado dos heróis da fé, os quais temos comentado aqui todos os dias, e ontem falamos de Samuel, anteontem de Davi, hoje vamos falar de Sansão, e eu tenho que assumir para você, de fazer o roteiro, de conversar com os pastores aqui, tem falado muito no meu coração, é de arrepiar, é de encher os olhos d'água, tem que segurar a emoção, porque Deus tem falado tremendamente, eu creio que isso vai acontecer hoje de novo, né? Quero ler o versículo de Juízes 13, 24, que diz assim: a mulher deu à luz a um menino, e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Está lá em Juízes 13, 24, que fala sobre Sansão, né? E tem outro versículo de Juízes 15, 20, que diz assim, que Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus, né? Imagina Sansão liderando, né, Israel durante 20 anos ali. E a gente sabe que Sansão foi um israelita, né, da tribo de Dan, e ele era filho de Manoá. E desde antes do seu nascimento, Sansão havia sido dedicado por seus pais ao Senhor como nazireu. Era um voto que ele deveria seguir por toda a sua vida. Essa história está lá em Juízes 13, né, de 3 a 7. E a mãe de Sansão, que também era estéril, ontem nós falamos de Samuel, né, a mãe de Samuel também era estéril, gente. Olha que interessante. Mas o texto bíblico nos informa que o anjo do Senhor apareceu e prometeu aos seus pais que teriam um filho. E já crescido, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e o capacitou a realizar grandes proezas que demonstravam uma força física sobre-humana, né? A gente sabe da força lá dos cabelos de Sansão, e apesar disso, Sansão, ele tinha um problema. Ele falhou, né? Alguns, mas o principal é que ele falhava em guardar os votos do nazireado, né? E honrar a Deus em todas as ocasiões. O voto que a mãe dele tinha feito, ele falhava em errar e agradar a Deus, honrar a Deus em todas as ocasiões. Já dá para fazer uma reflexão aí, né? Estou honrando a Deus com aquilo que Ele tem falado? Eu tenho dado ouvidos ao que Deus tem me falado? Tenho honrado isso? Já é um termômetro aí, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Antes, rapidinho, nosso pastor já está aqui conosco, mas antes eu quero passar um vídeo que a gente gravou na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque a gente quer saber o que as pessoas pensam sobre Sansão. E as pessoas responderam sobre os heróis da fé. Vamos ver o que as pessoas responderam, porque a gente quer saber. Vamos lá. O nosso desejo de vingança, ele faz parte do nosso coração pecaminoso, né? A gente, sempre que nós somos atacados ou acontece algo de ruim conosco, a gente tem um desejo natural
de revidar. Porém, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente consegue amar os nossos inimigos. Então a gente precisa buscar se encher do Espírito Santo, buscar mais da palavra de Deus, da oração, da comunhão, para a gente poder retribuir o mal com o bem. Bom, eu penso que nós devemos seguir o conselho, né, e o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos orar, né, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos provocam algum tipo de ira. Eu penso que esse é o dever cristão que nós devemos ter. Amém. Muito obrigado. Muito bom, como é gostoso ver, né? Olha, ó, interessante sobre a vingança, né? A gente tem que parar e pensar sobre a vingança. E é isso aí, tem também o EAD Mackenzie, gente, que as inscrições se estenderam, se alongaram, se alongaram foi péssimo, que as inscrições prorrogaram até o dia 5 de julho. E Tainá Félix tem para a gente um recadinho sobre o EAD Mackenzie, que está vindo aí com novidades, com mensalidade, mais um custo mais baixo da mensalidade e também missionário, uma missão aí com o EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, aqui com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que vai ajudar nas missões. E Tainá Félix trouxe informações para a gente. Vamos lá rever isso aí e se ligar, porque as inscrições foram prorrogadas até o dia 5 de julho. Vamos ver, tá? Fala aí, Tainá. Olá! Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes, nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança. As matrículas estão abertas e as mensalidades custam só R$ 599. Garanta sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. E não se esqueça, fazendo isso você garante formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha aí que oportunidade. Lembrando que as inscrições foram prorrogadas até o dia 5 de julho, tá bom? E olha só, nosso pastor já está conosco aqui online e hoje nós vamos, para falar de sanção, nós convidamos o reverendo Daniel Simoncelos, que é casado com a Marina Martins Valadão Simoncelos. Ele é pai do Davi, olha, nome de herói da fé, né? De 4 anos, e da Sara também, nome bíblico, de 2 anos. O pastor Daniel, ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, conhecidíssimo JMC, aqui em São Paulo, bacharel em economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em teologia pelo Seminário Servo de Cristo, em São Paulo, e ele cursou grego antigo pela USP, também em São Paulo, mestrando em teologia com ênfase em pregação pelo Centro de pós-graduação Andrew Jumper, e é pastor na primeira igreja presbiteriana de Vitória, Espírito Santo, e está plantando a igreja presbiteriana Esperança também lá na cidade de Vitória, e tem 2 obras publicadas. Quero dar bom dia para o pastor, seja muito bem-vindo, pastor.
Bom dia, Lídia. Prazer falar com você. Prazer poder estar junto com vocês hoje aqui nesse programa. Falar um pouquinho de Sansão, né, esse herói da fé. Um tanto quanto controverso, né, mas tem muito a nos ensinar. É verdade, exatamente isso, um tanto quanto controverso, né? E como muitas vezes a gente se identifica nisso, né, pastor? E tem tanta coisa para falar, temos falado aqui dos heróis da fé. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância de falar sobre a fé antes de a gente começar a falar de Sansão. A fé, de fato, é o que deve mover o crente, né? Então, Hebreus capítulo 11 vai estar falando um pouquinho sobre esses heróis da fé, e essa fé que se move em direção a Deus e que nos move, né, em obediência a Ele nessa vida. E se nós, de fato, não tivermos fé, nós não temos nada. Então, por isso que Sansão, apesar de tudo, né, ele não deixa de ser um exemplo para nós, porque sim, ele era um homem de fé e que foi movido por fé, né, na dependência de Deus, na confiança no Senhor, e em momento algum, né, ele abandona a sua fé. E nós somos chamados também, né, mesmo em tempos de dificuldade, pandemia, de angústia, de sofrimento, a sempre confiar no Senhor, mesmo que a gente não possa ver, né, mesmo que talvez não haja esperança. O que Abacuque vai dizer para nós lá no capítulo 3, né? Ainda que a figueira não floresça, para o judeu essa figura era muito conhecida, porque a figueira era a primeira árvore que florescia, né? E quando a figueira florescia, eles sabiam que o verão estava próximo, o sol voltaria a brilhar. E Abacuque está dizendo justamente isso. Ainda que eu não tenha nenhum sinal visível de que o sol vai voltar a brilhar, eu me alegro no Senhor. Ele mostra que, de fato, ele é movido por fé, né? Porque em Abacuque 2,4 ele vai dizer isso: o justo viverá pela fé. Então, caminhar por fé é o que nós somos chamados a fazer, mesmo quando não podemos ter nada visível diante de nós. Nós sabemos que pode faltar todas as coisas, mas o Senhor não falta. Amém. Que coisa linda, já começa falando os nossos corações, né? E pastor, falar de Sansão, né? Se o senhor quiser falar um pouquinho dele, assim, mas ele era nazireu e já vou destacar um ponto que ele fazia coisas que eram proibidas, né? E por que a gente deve, por que nós cristãos a gente precisa renunciar a essas coisas? Vamos lá, dá um panorama primeiro de Sansão, a questão do voto de nazireado e que ele quebra, né? E por fim a aplicação. Primeiro, o nazireado era um voto geralmente voluntário e feito por um período de tempo, né? Então ele não era necessariamente por toda a vida. Normalmente tinham 4 regras a serem seguidas, né? A primeira delas é que não devia beber bebidas alcoólicas. Então, o nazireu ele não poderia tomar vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. O nazireu também não poderia tocar em mortos. Então, nem mesmo seu pai ou sua mãe que viessem a falecer, ele não poderia se contaminar tocando em mortos. Ele não poderia comer comida imunda e ele não poderia cortar o cabelo. Apenas ao final do voto ele raparia a cabeça, né? No caso de Sansão, nós temos alguém que ele não é nazireu por voto, porque ele decidiu separar-se por um período de tempo, né? E Sansão não é nazireu como era Samuel, no sentido de que Ana o consagra ao Senhor, né? Então Ana consagra Samuel ao Senhor por decisão dela. Sansão, ele é nazireu por decisão do próprio Senhor. O próprio Deus aparece para a mãe de Sansão, para Manoá, dizendo: olha, ela vai ter um filho e ele vai ser consagrado, né, ao Senhor. Ele vai ser nazireu, né, durante toda a sua vida, né, para o Senhor e apenas para o Senhor. Então, Sansão é alguém extremamente especial porque o seu nascimento é diferente de todos os outros. Talvez o paralelo que a gente vai ter com Sansão na Escritura é de João Batista. Alguém que é consagrado desde o ventre também, né? E aí, Sansão, ele nasce, ele agora é explicitamente abençoado pelo Senhor. Diz o texto bíblico que ele era cheio do Espírito Santo. Nossa. E o Espírito Santo
o incitava, né? O texto bíblico diz exatamente isso, o incitava, né? A lutar contra os filisteus para a libertação do povo de Israel. E aí, Sansão, então, ele nasce com muitas vantagens. O Senhor Deus o escolhe, o Senhor Deus o separa, ele é consagrado ao Senhor. Ele recebe força extrema, ninguém mais em toda a Escritura é forte como Sansão era, uma força sobre-humana, né? Não uma força normal ou natural, ou que ele pudesse ter porque ele malhava muito, ou porque ele se dedicava muito. Tanto é que ele perde essa força não da noite para o dia, não era algo natural dele, porque ele era muito forte, mas era porque o Espírito Santo agia nele, né? O que Sansão faz com isso? Diz o texto bíblico que ele quebra essas regras, todas elas, né? 4 regras haviam, e Sansão, ele, na sua autoconfiança, ele era alguém dependente de Deus, a gente vai ver isso, ele era alguém que amava o Senhor, ele era alguém movido por fé, né? Mas ao mesmo tempo, ele passa a pensar que a sua força estava nele, que o seu dom era por conta de que ele era talvez alguém especial e qualquer coisa que ele fizesse não teria problema. E aí nós vemos um primeiro momento, ele vê uma primeira mulher, uma filisteia, ele se casa com essa mulher. Se casar com a filisteia não era algo permitido ao povo de Israel, nós veremos isso daqui a pouco, mas ele a acha bonita e ele é movido por seus olhos e pelos seus prazeres e desejos, e ele se casa com ela. Ele quebra uma das leis de Israel. E diz o texto que ele desce a uma vinha, capítulo 14, verso 5, ele vai à vinha. O que ele está fazendo no meio de uma vinha? Ele é nazireu, ele não pode beber vinho. E no verso 10 é dito para nós que ele dá um banquete a casamento. A palavra banquete ali no hebraico é a palavra mishté, que vem da raiz hebraica chatá, que é beber. Ou seja, ele é uma festa para beber. Sansão, que é um nazireu, que não deveria tomar bebidas alcoólicas, ele dá uma festa para as pessoas, mas não simplesmente para comerem, mas para beberem. E ele participa disso. Ele quebra a sua primeira regra do nazireado. Na sequência, ele é o homem mais forte do mundo, ele encontra um leão e ele rasga esse leão sem grandes dificuldades, e depois ele passa por esse leão e ele vê mel naquele leão. Porém, comer mel não é proibido, mas o mel estava em um animal morto, era uma comida contaminada. Sansão, movido por seus olhos e pelo seu prazer, ele deseja comer aquela comida, ele pouco se importa que ele estaria quebrando o mandamento do Senhor, e ele come aquele mel, né? Ele não apenas come aquele mel, ele leva para os seus pais comerem sem contar para eles, mostrando que não era algo que ele desconhecia, era algo doloso. Ele sabia disso, ele leva para os seus pais e não conta que era comida contaminada. Ele volta para a festa de casamento dele. O que acontece é que ele faz uma aposta ali, né, com aqueles homens, e aqueles homens ameaçam a sua esposa, né, para que descobrisse qual que era a resolução daquele enigma que ele propõe, e ela descobre, no fim das contas, porque eles dizem que vão matá-la e a sua família. E aí Sansão tem que buscar algumas vestes festivais, uma aposta de 30 vestes festivais, e ele mata, né, 30 homens. Não no intuito agora de libertar a Israel, não no intuito de livrar o povo de Deus, mas para o seu bel prazer, para cumprir algo que Deus não havia mandado que ele fizesse. Ele toca em mortos, ele quebra a terceira regra do nazireado, né? Álcool, comida impura, toca em mortos. E aí nós chegamos ao capítulo final da história de Sansão, que todos conhecem, desde as nossas crianças, né? Quando ele conhece Dalila. E ele é novamente movido por seus olhos, novamente movido por prazer. Os filisteus subornam Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. Haviam 4 regras, ele já havia quebrado 3, e agora Dalila descobre
o segredo de Sansão, cortando o seu cabelo, né? E aí ele perde a sua força. É interessante que esse homem de Deus, né, movido por seus olhos, tem seus olhos vazados como consequência do seu pecado. E aí é algo que nos ensina. Quanto mais nós nos afastarmos do caminho do Senhor, quanto mais autoconfiança, maior será o sofrimento para nós. O nome, né, Sansão, significa sol. O nome Dalila significa da noite. Ele procura essa mulher, e aquele que deveria brilhar, ele tem a sua luz apagada, seus olhos vazados, e o seu pecado gera consequências gravíssimas, né? Nós precisamos atentar para isso, meus irmãos. Nós precisamos entender que os dons que Deus nos dá não são para nós. Nós precisamos entender que vida com Deus deve ser levada a sério e que o pecado a gente não deve brincar com ele. A Bíblia diz que a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, né, vão trazer morte para nós. Essas são as coisas do mundo e que nós não devemos amar. Então, Sansão, por amar o mundo, ele sofreu gravemente, e ele não foi santo, separado ao Senhor. O Senhor havia o escolhido para que ele fosse santo, e ele não faz assim. E santidade não tem a ver meramente com proibições, sabe? A questão não eram 4 regrinhas, mas a questão era onde estava o coração e onde estava o amor de Sansão. Se nós colocarmos o nosso amor maior no Senhor, o nosso prazer estará em obedecê-lo. O nosso prazer estará em seguir os seus mandamentos. A gente não vai ver isso como restrições. Nós veremos isso como algo deleitoso, porque nós queremos agradar o nosso Deus, né? Como no casamento, o não adulterarás, nós não vemos isso como uma restrição. Poxa vida, não, nós amamos o nosso cônjuge. E para nós, então, é deleitoso poder desfrutar um casamento com fidelidade na presença do Senhor. Nós somos chamados a ser fiéis. Uou, que demais! E já surgem milhares de perguntas aí, milhares é um exagero, né? Mas surgem muitas perguntas aí desses comentários que o senhor fez, mas aqui não quer calar. É que mesmo honrando o pastor Daniel, mesmo não honrando Deus, desobedecendo, Sansão mesmo assim, ele foi considerado um herói da fé. E eu queria perguntar para o senhor, por que isso? Por que ele foi considerado um herói da fé, mesmo com tantas desonras, desobediências ao Senhor? Muita gente não gosta de Sansão, né? Se eles pudessem riscar o nome dele lá de Hebreus 11, eles riscariam. Graças a Deus ele está lá, dá esperança para nós, né? Isso. Somos pecadores, falhos, e às vezes a gente se acha melhor do que os personagens bíblicos e não somos. Às vezes o povo olha para o povo de Israel no deserto, faz esse povo murmurar, que fica murmurando, que viu a mão de Deus, que viu o mar se abrir, que absurdo. E nós fazemos a mesma coisa. Nós vemos o Senhor trazer livramento, nos abençoar, e constantemente a gente reclama, a gente questiona, e vem uma primeira dificuldade, a gente já está fazendo o que não deve, né? Sansão, eu não gosto muito dessas caricaturas que às vezes as pessoas fazem, né? Tem uma musiquinha, né? Tenho 2 filhos pequenos e muitas vezes eles veem as músicas cristãs no YouTube. E aí tem uma do Sansão que fala o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão, né? Tipo, ele era como se ele fosse burro, né? Alguma coisa assim. Bem... E não, Sansão era um homem de Deus. Ele era um homem piedoso. Ele não era um homem impiedoso. Ele não era um ímpio. Ele era santo. Ele era salvo. Ele era regenerado. Ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele não era alguém que deve ser visto como, nossa, né, Sansão. De fato, ele foi salvo por graça. Ele não merecia nada disso, assim como nós. Uhum. Mas veja, Sansão, diz o texto bíblico, que o Senhor era com ele, que o Senhor o abençoava, e o Espírito Santo se apossava dele, né? E Deus começa a incitar Sansão contra os filisteus para libertar o povo, né? Então, Sansão passa a lutar contra os filisteus. Então veja, o primeiro casamento de Sansão, apesar de ser uma quebra da lei,
foi incitado pelo próprio Senhor. Então, quando ele se casa com aquela filisteia, era segundo a direção do próprio Deus. Sansão ali não está sendo movido meramente pelos seus olhos, mas pelo Espírito Santo. Seus pais não sabiam disso, seus pais ficam contrariados, mas Deus o estava conduzindo. Sansão, então, ele cumpre o propósito, ele começa, então, a ferir os filisteus, muitos deles. E tem um caso interessante em Juízes 15, que é quando ele mata muitos filisteus, e aí esses filisteus vêm contra ele, ele se esconde em um abrigo, em uma rocha de Etã, na região de Judá, na tribo de Judá, né? Ele era da tribo de Dan, ele julgava Israel, mas as tribos não eram tão unidas assim ainda, né? Elas vão se tornar unidas mesmo durante o reinado, né, de Israel, especificamente ali com Saul, Davi, isso vai se consolidando até Salomão, depois há a divisão novamente. Mas o que acontece é o seguinte, ele se esconde ali em Judá para descansar, ele matou muita gente, diz o texto que ele fere os filisteus com grande carnificina, e é Deus operando. Veja, o que acontecia, os filisteus estavam oprimindo Israel, o povo de Israel estava escravo, o povo de Israel estava sofrendo, e Deus então estava trazendo libertação para o seu povo. Essa é a toada do livro de Juízes. O livro de Juízes o povo peca, o povo abandona o caminho do Senhor, eles são escravizados fisicamente, para Deus mostrar que eles já estavam escravizados espiritualmente. Então ele mostra na carne aquilo que eles já estavam sofrendo, se curvando diante de ídolos. E aí então eles se arrependiam, se voltavam para o Senhor, e Deus suscitava um juiz para libertá-los. E agora então Sansão está sendo levantado por Deus para libertar o povo de Israel, e ele está fazendo isso. E aí os filisteus vêm contra Judá, um exército de talvez mais de 5.000 homens. Por que eu digo isso? Porque eles falam assim, olha, o que vocês fizeram? E aí o povo de Judá fica morrendo de medo e fala assim, não, nós não fizemos nada, foi Sansão. Então entrega Sansão para nós. E aí 3.000 homens de Judá, diz o texto bíblico, vão lá para poder pegar Sansão. 3.000. Por que vão 3.000? Eles estão dispostos a pegar Sansão à força. E quando eles chegam e eles se levantam para lutar contra Sansão, temendo os filisteus, ou seja, eles preferem lutar contra Sansão do que lutar contra os inimigos de Deus, lutar contra o homem de Deus, lutar contra aquele que foi levantado pelo Senhor, eles vão lá para poder lutar contra ele. Sansão poderia simplesmente ter matado os 3.000, porque ele luta contra os 5 lá e mata a galera toda, né? Toda não, mata 1.000. O resto foge, né? Não fica, bate em retirada. Ele não luta contra Judá. Ele chega para eles e fala, olha, só prometam que não vão colocar a mão em mim. E eles dizem, não vamos encostar em você, de jeito nenhum. Nós só vamos te amarrar e te entregar na mão dos seus piores inimigos. E aí Sansão se entrega. Ele deixa que eles o amarrem com cordas novas. Eles o entregam nas mãos dos seus piores inimigos. Dá para imaginar o que é ser traído pelos próprios irmãos, a história se repetindo. Os irmãos de José o entregam, o traem. Sansão é traído pelos seus irmãos. Sansão não luta contra eles. Ele sabe contra quem ele tem que lutar. Ele sabe qual luta Deus o estava chamando para lutar. Um homem de Deus. Ele poderia matar todo mundo ali. Ele não levanta a mão contra os seus irmãos, apesar deles merecerem. Eles estarem em rebeldia. E ele serve Judá. E ele salva Judá. Ele é colocado agora diante dos filisteus com suas mãos amarradas. Provavelmente mais de 5.000 homens, para terem ido 3.000 de Judá, tinha mais do que isso. E diz o texto bíblico em Juízes 15, verso 14, que o Espírito do Senhor se apossou de tal maneira dele, ele é tremendamente usado por Deus na sua força. E aquelas cordas que eram novas se tornam como fios de linho queimado, ele simplesmente solta. Ele toma o queixo de um jumento e ele começa a ferir. E aí vai juntando um montão. E os homens vão subindo e ele morrendo gente, ele matando com o queixo de um jumento, a cabeça de um jumento. E
Ele não tinha sequer uma espada para lutar contra os filisteus. E diz o texto que ele mata 1000 homens. 1000 homens. Traído pelos seus irmãos, ele é usado por Deus para libertá-los dos seus inimigos. Nossa, que loucura. Veja, ele opera um grande livramento, ele é uma guerra. Com um homem só, ele faz uma guerra contra um exército gigante. E ele vence. E o que acontece é que Sansão não se acha. Sansão, depois disso, ele não vira e fala assim, rapaz, como eu sou o cara. Ele não se acha. E essa é uma qualidade de Davi, né? Já foi falado sobre ele aqui. Davi nunca se achou, apesar de ser tremendamente usado por Deus para libertar o povo também, para salvar o povo, seja contra Golias, né? Seja contra os exércitos inimigos, como um tipo de Cristo. Ele nunca vai falando assim, eu vou operar livramento. Ele dizia assim para Golias, né? Golias vem, ele diz, você vem contra mim com escudo, com espada e com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A minha arma não é a funda, eu luto pela glória de Deus, mas sabendo que Ele é quem luta por mim. E Sansão diz isso, né? Ele diz assim, ele estava com muita sede, e no verso 18 do capítulo 15, ele diz, deste pela mão do teu servo essa grande vitória, deste. O Senhor é quem deu essa grande vitória. E aí então ele clama, ele fala assim, eu vou morrer de sede. E ele confia que o Senhor vai dar água para ele ali, num ambiente desértico, num ambiente que não tinha água. Esse homem tem fé, esse homem confia no Senhor, esse homem sabe que Deus luta por ele, é que o sustenta. E o povo fica olhando para Sansão e fala, nossa, que Sansão. Quem gente não confia no Senhor como ele? E muitas vezes a gente não se permite ser usados para servir, para abençoar, para perdoar como Sansão. É verdade. Sansão tropeça feio, como Davi tropeçou, como Abraão tropeçou, como tropeçou, mas ele era um homem de Deus, ele busca do Senhor, ele depende do Senhor, ele confia no Senhor. Nós temos muito a ver positivamente com Sansão também, né? Um homem de Deus. Fenomenal. E é impressionante destacar a humildade dos heróis da fé, né, pastor? Porque fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abate os orgulhosos. Está completamente ligado ali, humildade com fé, com os heróis da fé. Isso vale uma boa reflexão, né? Para a gente hoje, e que sejam exemplos aí de humildade, ninguém se achar, né, pelo que Deus tem feito. Eu sempre falo, somos espectadores da graça de Deus, né? Tem muitos pontos interessantes aí. Ele era cheio do Espírito Santo, né? E uma coisa, eu queria te perguntar também, o que revela sobre Deus, pastor, essa questão de, mesmo ele, como é que eu vou te falar? Ele aceitando, mesmo ele desonrando, Deus foi lá e fez a vontade dele, Deus agindo, foi lá. O que isso revela sobre Deus? Deus é soberano, né? Deus é gracioso, misericordioso. Deus, ele age por meio de seres imperfeitos, como Sansão. Óbvio que, apesar de Deus agir, né, por meio de homens imperfeitos, ele ainda assim prepara, né? Ele trabalha no nosso caráter, ele forja a gente, né? Você estava falando sobre humildade, né? Moisés, por exemplo, quando ele estava se achando, Deus não usou. Com 40 anos, que ele acha assim, que agora eu tô preparado para libertar o povo, que eu estou no ápice da minha vida, eu posso liderar esse exército para se insurgir contra o Egito, porque Israel era um povo numeroso, mais numeroso do que os egípcios. Ele simplesmente poderia organizar esse pessoal e lutar contra os egípcios. E é isso que ele tem em mente, ele mata um egípcio. Agora ele fala, agora então eu vou liderar esse povo. E aí os hebreus falam assim, quem é você? Ei, você liga, você acha que você vai liderar a gente aqui? Quem é você? E aí ele foge, ele teme. Passam 40 anos, humilhado no deserto. Agora ele fala, Senhor, eu não posso. Aí Deus está falando, então agora você pode. Agora que você está preparado. Não, Senhor, mas envia outra. Eu não tenho condição. E aí Deus fala, então, pois é, agora é o momento, né? Com Sansão a mesma coisa, com Davi a mesma coisa, né? Esse Deus gracioso que nos usa pela sua graça, misericórdia, e que opera os seus feitos. Ele não é pego de surpresa, a sua vontade é realizada, é feita, e a gente não pode frustrar os seus planos, né? Louvado seja o Senhor por isso. Oh, glória, que coisa linda.
E também a gente pedir para o Senhor, né, quando reconhecer um erro, pedir, se não conseguir mudar, pedir que o Senhor vai e Ele nos ajuda a mudar, Ele é misericordioso, né? E, pastor, tem a questão de Dalila também, né? O Sansão, ele se envolveu com Dalila, que não era uma serva do Senhor, né? E aí eu queria entrar nessa questão de relacionamentos, o que isso pode causar e o porquê que nós temos que nos atentar para isso nesse exemplo aí de Sansão. O início da queda de Sansão surge quando ele entra no território filisteu e ele se deita com uma prostituta. Movido por seus olhos, ali começa a derrocada, né? Ali começa a queda final. Ele, depois de se deitar com essa prostituta, ele se apaixona por Dalila, e ali agora ele não mais é movido pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, e ali ele se afasta do caminho do Senhor. Ele não mais teme, ele não mais é movido por fé. E ele se põe em julgo desigual com uma filisteia, né? A Bíblia vai dizer para nós não nos colocarmos em julgo, né, desigual. Então, a questão, né, desses relacionamentos é algo que a gente deveria se preocupar. Porque julgo, né, na Escritura, é justamente o que Jesus vai dizer em Mateus 11, 28, que ele vai falar assim, né, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês, eu vou dar descanso para vocês, tomem do meu jugo, né? Aprendam de mim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que ele está dizendo? O jugo era a canga colocada sobre 2 bois para arar a terra. Se essa canga fosse colocada sobre bois que não tivessem uma mesma toada, não daria certo. Então esses bois precisam andar juntos. Esses bois, eles precisam estar com a mesma passada. E Jesus está dizendo isso. Toma do meu jugo, anda do meu lado, vai no meu passo, segue a mim. E aí o caminho é mais leve. Você não vai... normalmente, se colocasse um boi novo com um boi mais experiente, o boi novo ele não sabe a toada, então ele ia puxar, ia dando aquele tranco, eles não conseguiriam chegar na metade do dia, né? E ele está falando, aprende de mim, anda aqui, ó. E no casamento é a mesma figura. Se você coloca alguém que não quer seguir o caminho do Senhor, alguém que não está andando no caminho do Senhor, alguém que não tem o mesmo propósito de honrar, de glorificar a Deus, as coisas irão mal, né? E é isso que acontece com Sansão, né? Ele se coloca em julgo com Dalila. Os olhos de Dalila estavam no dinheiro. Os olhos de Dalila estavam nas coisas dessa vida. E agora ele então passa a colocar os seus olhos nessas coisas. Ele passa de fato a amar essas coisas. E tem uma triste na história do casamento de uma mulher chamada Olivia Langdon. Ela se casou com um escritor americano, Mark Twain, que era muito conhecido, mas um ateu, confesso, né? Olivia Langdon foi criada em um lar cristão por pais piedosos, orava, lia a Bíblia, ia à igreja. E quando ela se casa com ele, o seu desejo era de convertê-lo, de que ele pudesse crer no Senhor, se voltar para o Senhor. E no início da trajetória, o Mark Twain até se propôs a fazer o culto doméstico com ela, a orar antes das refeições juntamente com ela, a ler um capítulo da Bíblia com ela. E aí, na biografia dele, né, tem até um amigo, né, dele dizendo que, sabendo que ele era um grande cético, né, registrando uma grande surpresa ao ver ele orando junto com a sua esposa, participando do culto doméstico. O que acontece é que depois de um tempo, Twain fala para sua esposa, ele fala, olha, eu não vou participar mais disso, eu me sinto um grande hipócrita, você pode continuar fazendo o que você quiser, mas eu não creio e não vou fazer isso. Por si só, isso já seria... Travadinha. Deu uma travada, pastor. Acho que deu uma travada aqui. Voltou, pastor?
Por si Voltou? só, Não sei. aqui, voltou. Ah. Por si só, isso quando ele falou. Por si só, isso já seria uma tragédia, né? A questão do Twain não querer buscar Deus juntamente com ela. Mas o que acontece é que a descrença dele afeta a sua esposa. Ela gradualmente vai caminhando para a dúvida até chegar na total descrença. E aí, alguns anos se passam e em um momento de luto, ela perde uma pessoa, um ente querido, e Twain, então, ele olha para a sua esposa Olivia, ele tentando fortalecê-la e trazer palavras de consolo, ele diz, Livy, se te conforta em inclinar-se sobre a fé cristã, faça isso. E ela responde para ele, eu não posso. Eu não tenho nenhuma. Então, uma mulher que se casa com um descrente e se torna descrente. Uma história terrível. E é um perigo, o jogo desigual, que traz morte, destruição, muitas vezes. É fato que é possível que haja a conversão do cônjuge. É possível que ele venha a se converter. Mas isso não é regra. Isso não é algo que deve ser esperado. Né? A Bíblia é clara para nós, para que nós não façamos isso. Então, se de fato, né, você que nos ouve, né, ainda não se casou, não se coloque em julgo desigual com alguém que de fato não crê no Senhor Jesus. O que acontece com Sansão? 4 vezes ela tenta ele. 4 vezes ela questiona e ele vai dizer que vai mentindo, né? Ele mente para ela, ele não confia nela, ele sabe que ela não é confiável. E olha que interessante, ele se casa com ela, mas ele não confia nela, ele sabe que ela não é confiável e ainda assim se coloca, né, nessa situação. Qual que é o problema? Ela começa a importunar ele diariamente, diz o texto bíblico que ela importuna ele tanto que ele ia morrer por causa disso. Ele falou assim, eu não aguento mais essa mulher me enchendo a paciência. E aí, então, assim, ele fala, é melhor morrer do que ela ficar me importunando. Ou seja, ele já não fala assim, um pouquinho, né? E aí ele diz, eu serei como qualquer homem, se você cortar o meu cabelo. Nesse momento ele já está resignado a ser um homem comum. Ele não quer liderar Israel. Talvez em seu coração haja algum tipo de mágoa contra Israel. Ele se esconde entre os filisteus, ele está morando no meio dos filisteus, ele deveria estar libertando Israel dos filisteus, matando-os. Ele está no meio deles, fazendo família no meio deles. Ele não quer ser o libertador de Israel. Né? E aí, quando eu olho para Sansão, ele está falando assim, eu serei como qualquer homem, se quiser cortar o meu cabelo, corta. Né? Veja, ele sabe que isso vai acontecer, isso é uma tragédia anunciada, mas ele me lembra de alguns heróis que não queriam ser heróis, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o Hulk, né? O Hulk, ele não quer ser o Hulk. Ele fica o tempo todo... Ai, cortou, pastor, cortou um pouquinho. Volta. O Hulk... Ele não quer ser o Hulk. A internet não está ajudando. Aí, foi. O Hulk não quer ser o Hulk, né? O Bruce Banner, ele fica pesquisando o tempo todo para se livrar dessas células aí que tornam ele o Hulk, né? Quer renunciar ao seu poder, ter uma vida comum. E o Sansão, ele está nessa agora, ele quer uma vida comum. Ele quer fugir dessa dependência do Senhor. Ele falou, eu não escolhi essa vida, não fui eu que quis isso. E ele quer seguir pela sua própria... e fazer a sua própria sorte. O que acontece é que, de fato, ao fazer a sua própria sorte, ele se destrói. Né? Ele não confia na palavra do Senhor. Ele segue os seus olhos, o seu desejo, e se coloca nessa situação. Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado em não querer confiar na palavra do Senhor. E querer confiar em seus próprios desejos, aquilo que traz aparente prazer, mas que não vai trazer prazer, vai trazer morte. É o que a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem ser bons, prazerosos, mas no fim são caminhos de morte. Muito cuidado ao se colocar em julgo, seja de casamento, seja de negócios. É necessário andar na mesma toada, é necessário andar ao lado de Jesus e com gente que anda ao lado de Jesus.
Que tragédia, né? E que nem foi falado aqui, o pastor outro dia comentou que quando a gente desvia 1 grau da vontade do Senhor, aqui pode ser 1 grau, pode ser pequenininho, mas lá 10 quilômetros aqui vai dar uma diferença muito grande. Né, daqui a 10 anos pode dar uma diferença muito grande. Eu acredito que foi isso que foi acontecendo, né? Foi desviando, desviando. E ele chegou a mentir para Dalila, confessar ali para Dalila, já estava tão contaminado, né, pela vontade do coração dele, que ele mentiu para Dalila e aí foi a tragédia. E ela também, né? Ela também importunava ele porque ela não queria, ela estava de olho no dinheiro, estava com interesses ali, né, do que ela foi chamada a fazer, né? Não era por amor, é uma coisa, saiu uma série de informações aí que a gente pode refletir, né, pastor? Mas a questão de contar o segredo para alguém, de falar para quem não deve, o que isso pode trazer para a gente, com o cuidado que a gente tem que ter com isso? A gente precisa tomar muito cuidado com quem andamos, né? Isso. Em quem nós confiamos. A Bíblia diz, né, maldito o homem que confia no homem. A questão da confiança ali é de fato depositar a sua esperança, depositar o seu coração. Então, quando nós depositamos a nossa esperança, o nosso coração, a nossa confiança no Senhor, então nós somos conduzidos por Ele, a nossa relação para com os outros não é mais de dependência. Qual que foi o erro de Sansão? Colocar a sua vida nas mãos de Dalila, quando a sua vida estava nas mãos do Senhor. Nossa. Olha a loucura. Forte e às isso, vezes hein? a gente faz isso. A gente tira a nossa vida das mãos do Senhor e coloca no dinheiro. A gente tira a nossa vida das mãos do Senhor e coloca a esperança de coisas terrenas. O chão que nós pisamos, meus irmãos, não é seguro. Pode vir terremoto. A coisa mais segura que a gente possa pensar nessa terra não é segura. Podem acontecer tragédias diversas. Mas quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele é uma torre forte, Ele é uma fortaleza que nos protege, uma rocha sobre a qual nós podemos colocar os nossos pés, estar seguros. E então nós podemos agir livremente diante dEle, em obediência a Ele, seguros, sem preocupação, sem ansiedade, porque a nossa vida está nas mãos dEle. Que forte, que coisa linda, que forte isso, pastor. E ele, Sansão também, ele orou pela última vez, ele falou, o Senhor pediu que desse força para derrubar, derrubou ali tudo com os filisteus e ele dentro, né? E isso foi uma oração ali, ele ainda no final, o que a gente pode tirar disso, pastor? Ainda no final ali ele orou, o Senhor atendeu, fez, dá para tirar um monte de lições aí, né, pastor? Sansão era um homem de Deus, ele passa um período, de fato, de afastamento, mas o homem de Deus que se afasta, ele volta. É isso que o texto mostra para nós, ele volta. Diz o texto que seu cabelo voltou a crescer, mas era um sinal visível apenas do que estava dentro do coração dele. Ele agora está percebendo que nada nesse mundo vale a pena. Eles humilham Sansão. Né? Como eu disse, aquele que devia brilhar tem seus olhos vazados, aquele que é conduzido pelos seus olhos tem seus olhos vazados. É interessante como que, muitas vezes, a ironia na escritura com relação a isso, né? Absalão era celebrado pela sua beleza, seu cabelo. Ele morre justamente por causa do seu cabelo, preso numa árvore, né? Em Samuel, né? A questão de ver, né? Saul, ele se destacava porque ele era mais alto, porque se destacava entre todos. Quando Samuel vai escolher alguém, ele olha para Eliabe, para o filho mais velho, e fala, certamente é esse, aí vai dizer assim, não, Deus não vê como o homem vê, Deus vê o não. Né? Então agora no coração de Sansão, ele se volta, Senhor, e eles botam ele para girar um moinho, ele fica ali girando, ilhado, e ele ele se volta para o Senhor, e Deus ora Sansão. Os filisteus não sabem disso ainda. E aí eles vão querer a glória de Sansão. Né? De fato, uma coisa é lutar contra Sansão, outra coisa é lutar contra aquele que está com Sansão. E agora Deus estava com Sansão. Nossa. Deus pode privar a luz do seu rosto dos seus filhos por um tempo, por se afastarem, mas sempre há esperança e restauração para o Filho de Deus, que se volta a ele em arrependimento. Né? E aí é isso que acontece. Né? Deus enche a Sansão do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo novamente. Você fala assim, não é possível, ele não merece. Não mesmo, nem nós. Se fosse assim, a gente estava lascado.
tropeçamos tantas vezes e Deus nos restaura quando nós nos voltamos para Ele. E ali Ele cumpre o propósito porque Ele tinha nascido, libertar o povo. E Ele mata muita gente na sua morte, né? Agora, Ele traz, né, mais morte no momento da sua morte do que Ele operou em toda a sua vida. Então veja, ainda que, né, e Deus cumpre os seus propósitos, Ele teve que morrer para poder cumprir o seu propósito, justamente porque Ele estava fugindo disso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também, né, de fato em cumprir o propósito, porque às vezes a gente acha que a gente está no controle. Eu sou Jonas, né? Não vou não vai, né? Vai de submarino para Nínive, né? Você acha que você vai de barco para Tarso, você vai de submarino para Nínive. E vai, né? Você vai. Muito bom, muito bom, muito bom. Quanta mensagem edificante, pastor, é muito bom mesmo. E eu queria que o senhor fizesse, então, um resumão, assim, uma mensagem final para falar ao nosso coração, para deixar para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, sobre isso tudo que a gente falou aqui, que já falou demais no meu coração, eu acredito quem está assistindo também. Mas uma mensagem, assim, que pegue tudo isso e fale ao nosso coração. A gente é chamado, de fato, a não apenas começar bem. A gente é chamado a terminar bem. Com Sansão, a gente acha que ele é alguém que começa bem, mas ele termina mal. A gente é chamado a terminar a carreira cristã e não apenas começar. Paulo vai dizer isso em 2 Timóteo, né? Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Agora eu vou receber o bom depósito, né? O tesouro do Senhor. Conta essa história de um corredor na Olimpíada de 1968, esse homem, né, chamado John Akhwari, ele era da Tanzânia, um corredor, e era um dos nomes de peso para aquela corrida nas Olimpíadas. Ele chega como campeão africano e ele vai para aquela corrida, porém, Akhwari, em um determinado momento, ele sofre uma feia e ele precisa ser cuidado ali, ele fica todo enfaixado, ele mal conseguia andar direito, machuca o seu joelho, ele machuca várias partes do seu corpo. E aí ele decide voltar para a corrida, né? E aí ele volta para a corrida, mesmo machucado, mancando. E quando ele entra no estádio, né, para poder ultrapassar a linha de chegada, né, já tinha acontecido de entrega de medalhas, a maior parte das pessoas já tinham ido embora, pouquíssima gente estava ali na arquibancada. E aí ele cruza aquela linha horas depois, né? E a multidão que estava ali o aplaude. E alguém vai perguntar para ele, falando assim, mas você estava machucado, não tinha a condição de terminar a corrida, né? Por que você terminou ainda assim, depois de tanto tempo? E Akhwari, ele responde, o meu país não me fez viajar 8.000 quilômetros para começar uma corrida. Eles me mandaram 8.000 quilômetros de distância para terminar a corrida. Ele diz isso. E nós somos chamados de terminar bem. Amém. De fato, correr essa jornada cristã na dependência do Senhor. E aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Sabendo que há consequências para os pecados. Muitas vezes a gente pensa assim, Deus perdoa. É fato que Deus perdoa, Ele restaura a sanção. Mas veja o que acontece com ele. Veja todo o sofrimento que ele passou. O que acontece com Davi. Nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos andar com o Senhor. E precisamos ser parecidos com Jesus. Aquele que sofre a nossa morte. Aquele que morre a nossa morte. Para que nós pudéssemos ser salvos, libertos. Por causa dele, nós ficamos de pé. Porque ele foi ferido, ele foi traspassado para que a gente pudesse ser salvo, transformado, liberto. E nós somos chamados, então, a ser imitadores de Jesus, conformados à imagem dele, na dependência dele. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Muito bom estar com vocês. Lídia, prazer falar com você e estar com vocês. Estamos à disposição sempre para Amém. Eu quero agradecer. Andar junto.
Amém, pastor, amém a todos nós. Eu quero agradecer a Deus pelo que Ele fez nessa manhã, que edificou tanto as nossas vidas através da sua. Agradecer por você dedicar seu tempo a estar conosco aqui e ser tão usado por Deus. É um prazer. E que seja a primeira de muitas também. Reverendo Daniel, fala a sua rede, seu Instagram, seu canal no YouTube da igreja onde você prega, para quem quiser assistir mais sobre alguma coisa sobre as suas palestras, suas ministrações. No Instagram é @DanielSimoncelos e tem o canal da Igreja Esperança, que é IPB Esperanca, no YouTube, né? @IPB Esperanca lá no YouTube e no Instagram também, tem o canal da igreja, né? A gente está todo domingo, 18 horas aqui em Vitória, temos o culto e estudo nas quintas às 20 horas. O pessoal que for da região de Vitória também está convidado a nos visitar. Olha aí, que convite especial para saber mais. Deus te usou tanto, né? Se você ficou com mais, quem está assistindo, ficar com mais vontade de assistir, então clica aí nos canais do pastor, né? Pastor, que programa incrível, fenomenal, falou demais ao meu coração, aos nossos corações. Obrigada mesmo. E que Deus continue te usando assim, com força. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigada e até a próxima. Muito bom, né, gente? Que coisa linda. E é isso aí. Tem a indicação de livro Juízes para você do Timothy Keller, que você pode ler mais sobre a vida de Sansão lá também. E também, aniversariante, você vai que está de aniversário hoje? Parabéns para Gabriele Martins, o Henry Wilson, o Samuel Peixoto, que trabalha aqui com a gente. Parabéns, Samu. E a Thalita Almeida. Que Deus abençoe seu dia, comemore, seja feliz. E o tempo voou, gente. Eu espero que você tenha gostado. E amanhã estaremos aqui com mais um Herói da Fé. E eu espero por você. A programação continua 24 horas online. Fiquem com Deus e até amanhã.